Eu entrei no Circuito dos Vales meio que por coincidência, né? Porque o Circuito dos Vales foi criado pelo proprietário da academia que eu trabalhava, né? Onde eu não me lembro se na época eu já fazia a coordenação da academia, mas com o Circuito dos Vales e com a demanda, ele precisava de gente que se envolvesse, que abraçasse a causa, me convidou, eu comecei a trabalhar de uma forma bem simples, que não envolvia diretamente a organização, mas lembro de no primeiro circuito estar ajudando a alongar os clientes da academia, por exemplo, né? No segundo, daí eu já ajudei na distribuição de placas pelo percurso, controle da hidratação. Aí no terceiro eu já estava fazendo a cronometragem. E aí fiz Nossa, meu Deus. a cronometragem por 2 ou 3 anos, e enquanto fazia a cronometragem já me envolvia com uma parte da organização operacional, e quando não me envolvi mais com cronometragem, aí eu fiquei full, assim, na questão da organização do evento, né? E aí, posteriormente, o Circuito dos Vales foi vendido e ele pertence hoje ao Grupo A Hora, né? E aí, hoje a primeira edição do Circuito dos Vales teve 100 participantes e hoje nós temos 2.000 em todas as etapas, né? Então mudou bastante e foi muito legal fazer parte de todo esse crescimento que me deu, digamos assim, conhecimento e experiência para estar me conectando com outras tarefas, outros desafios que foram aparecendo aí. É interessante porque você fazer parte de uma organização como essa, você tem que ter uma visão de todo, de estratégia e visão de todo muito grande, né? Porque são muitos detalhes e um detalhe pode comprometer toda a prova e assim são muitas pessoas para ficarem satisfeitas com tudo aquilo que está sendo oferecido, sendo que cada um tem uma expectativa, cada um tem um momento de experiência, tem uma idade, né? Tem o seu próprio cenário de vida. Então, realmente é muito desafiador você criar um ambiente que acolha a todos, que gere segurança, pertencimento, né? E ao mesmo tempo um cenário ideal para que a prática aconteça, porque existem requisitos básicos para que essa prática aconteça. Então eu imagino, primeiro eu não consigo imaginar quantas pessoas são envolvidas nesse processo, porque cada detalhe é um detalhe ímpar, necessário e precisa ser, né, ser cuidado com todo zelo. E é esse olhar até para a gestão de todas essas pessoas e de todos esses movimentos deve ser algo desafiador. Eu acho legal você ter vivido assim, das 100 pessoas às 2.000 pessoas, porque eu imagino que tenha sido uma crescente também. Uma coisa é você organizar um evento onde vão 100 pessoas, outra coisa 1.000, outra coisa 2.000. Porque é desde a hora que eles saem de casa, o percurso que eles vão fazer, aonde eles vão estacionar, né? Tudo, qualquer detalhe é fundamental para que a experiência tenha sido, né, perfeita, né? E quantas edições aconteceram, você sabe, para chegar nesse ponto? Você tem ideia, mais ou menos? Eu vou fazer um Uma cálculo que conta. é um chute, assim, eu não sei, mas Sim. hoje nós temos 5 edições por ano, né? No início foram 3, teve um momento que foram 8, então eu vou fazer uma média de 5 edições por ano aí, em 11 Sim, anos, seriam 55. 55 edições. Quer dizer, você cinquenta e teve cinco cinquenta e etapas. cinco vezes a chance de ter a experiência para ir construindo esse desenvolvimento de evolução de volume de pessoas, né? E tu usou a palavra correta, é uma evolução, né? Ela é constante. Teve coisas que a gente fez na primeira etapa agora de 2026, que a gente já está fazendo melhor agora na segunda, né? E Com já certeza. melhoramos para a terceira. Então, é um crescimento, é uma necessidade de aprendizado constante. Tu testa alguma coisa, deu certo, segue fazendo, não deu certo, acha outro jeito de fazer, né? Ah, beleza, tá fazendo, tá dando certo, tá? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Nós costumamos dizer que nós não organizamos provas, né? Nós somos criadores de experiências. E o Sim. participante da corrida de rua, o perfil é muito variado. Nós temos desde o atleta Nossa. amador, que tem o objetivo de bater seu RP, então tem que ter um compromisso muito grande com a distância da prova, com a sinalização do percurso, com a cronometragem, mas nós também temos o que é a maioria, né, que são em torno de 60, 70% dos participantes, que vão para curtir o dia,
Então, nós temos um compromisso com fazer com que o evento seja atrativo, seja agradável, tenha ativações com os patrocinadores variadas, tenha uma banda, sabe, que seja uma manhã agradável. E, óbvio, tem sim uma competição envolvida, mas que seja acolhedora para quem está vindo curtir o seu domingo de manhã. E são vieses totalmente diferentes, só que é apenas um evento. A gente costuma dizer que a gente organiza um evento que tem uma corrida, né? Porque não é que a corrida ficou em segundo plano, pelo amor de Deus, a corrida continua em primeiro plano, mas nos últimos anos nós tivemos uma necessidade muito maior de inovar o restante do evento. O que as pessoas fazem enquanto aguardam a premiação? Né? A gente quer que as pessoas estejam intertidas com alguma ativação e que elas não percebam que demorou 40 minutos entre o fim da prova e o início da premiação. E, de uma forma humilde, nós acreditamos que temos conseguido fazer isso com sucesso, né? Mas, logicamente, né, sempre pensando no que a gente pode melhorar, em tudo que a gente pode evoluir e jamais achando que nós estamos, né, acima da, 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 da curva de erro, né? Erros, a gente trabalha para que eles sejam minimizados, mas em nenhum momento nós ficamos numa zona de conforto achando que a gente sabe fazer tudo e não é assim. Mas eu penso que mais do que a preocupação em errar, eu acho que uma falha sempre pode acontecer. É a conduta que se tem quando a falha acontece. Né? Então, a gente viveu uma experiência numa uma maratona internacional, que eu não vou citar qual é, até porque eu não tenho intenção em expor os organizadores, não é esse o ponto. Mas a gente tinha comprado, a gente sabia que tinha muito participante, a gente tinha comprado uma entrada que dava uma entrada preferencial, que eles disponibilizavam, você pagava uma taxa extra e eles disponibilizavam essa entrada. E a gente foi no dia da retirada do kit, eu e minhas filhas, e nós pedimos, a gente fez essa compra aqui, não, fica tranquila, pelo seu número a gente já identifica. Com certeza, a gente não precisa de uma pulseira, a gente não precisa de um chip, a gente não precisa de um QR Code. Não, pelo número a gente identifica. O que aconteceu? No dia da prova, um dia antes, tinha estourado um início de uma guerra e a gente estava nos Estados Unidos e os Estados Unidos tinham entrado num estado de alerta. E eu acho que a organização ficou um pouco temerosa com o risco de algum atentado, alguma coisa assim, e começou a reforçar muito os cuidados de entrada e tudo isso. E aí eu acho que nessa peneira de entrada nós chegamos e falamos, não, mas informaram que era assim. Não, mas vocês não vão entrar. Vocês tinham que apresentar tal coisa. Não, mas a gente não nos deram tal coisa. Não, mas agora aqui a gente não tem como checar. E colocaram a gente numa fila quilométrica de horas para a gente conseguir passar para a linha de largada. E foi uma frustração para a gente aquilo, porque a gente já tinha saído mais tarde do hotel contando com aquela entrada e tudo isso, senão a gente teria se antecipado. E quando acabou a prova, eu fui conversar com os organizadores, passei um e-mail para eles e falei, olha, eu fiquei chateada com o que aconteceu. E a forma como eles agiram foi uma forma fantástica. Eles se desculparam, eles mandaram um e-mail explicando o que tinha acontecido, o quanto eles tinham sido pegos de surpresa com, na véspera, o risco de um atentado na prova, o quanto isso colocava eles numa condição de vulnerabilidade, que não justificava a frustração que nós tínhamos vivido. Mas isso foi tão legal, porque assim, a gente não queria uma reparação do dano, mas a gente só queria comunicar que tinha tido uma frustração e que eles precisavam ficar mais atentos para as próximas vezes, né? E eles de pronto disseram, você tem razão, aí a gente entende isso, a gente reconhece isso, e eles fizeram um estorno do que a gente tinha pago a mais no cartão e se desculparam formalmente, sabe? Então, eu acho que assim, você organizar uma prova para muitas pessoas, o risco de alguma coisa não sair como você se comprometeu, existe, mas mais do que não acontecer, é importante que você saiba fazer a gestão de algo que saiu do controle quando acontecer, né? Mas eu fico pensando, Miguel, quando você fala da organização dessas provas, né? Eu penso que ainda tem, pelo que eu entendo, de tempos em tempos, a cada fase, vocês estão numa cidade diferente, certo? Não acontece sempre a largada no mesmo lugar. Então, isso ainda exige de vocês uma
uma habilidade ainda maior, porque a cada largada vocês vão viver uma situação nova, é diferente. Por exemplo, se eu fizer uma prova X aqui em São Paulo, que larga da porta de um shopping center tal, o ano que vem ela vai largar da mesma porta do shopping center tal, ela vai fazer o mesmo percurso, ela vai subir a mesma ponte, ela vai descer a mesma ponte, ou enfim, à medida em que os organizadores vão se aprimorando nessa organização, todo ano eles já sabem que tem um buraco X no acostamento, que não foi fechado, que foi fechado, eles já entendem cada detalhe da prova. No caso de vocês, como vocês são meio que itinerantes, digamos assim, a cada fase vocês precisam estar olhando para uma nova situação, para um novo percurso, para uma nova dinâmica, ou seja, né, é um evento novo, a cada movimento é um evento novo que acontece, né? Exatamente, né? Ainda só voltando um pouco no assunto, é, todo evento acontece erro. Não tem um evento, não existe evento que acontece 100%. A gente trabalha muito, muito para que os erros que aconteçam sejam os menores. Então a gente Sim. tem duas coisas que não pode dar errado numa prova, que é trajeto e cronometragem. Faltou água, pô, beleza, faltou água, é horrível, não é legal, mas o trajeto e o resultado está entregue, né? Ah, atrasou a premiação, beleza, atrasou a premiação, mas quando saiu a premiação estava certa, né? Então a gente trabalha muito para erros vão acontecer, né? Como tu falou, a gente vai para 5 cidades diferentes no ano, né? São 5 realidades diferentes, são 5 cidades com toda a questão cultural diferente, né? Pode acontecer. E a gente não critica nenhum organizador porque a gente sabe da dificuldade que é fazer uma prova, a sair do papel, né? Mas os erros acontecem. E quando o erro acontece, aí é a gestão da crise, né? É tu ter a humildade de conversar com o participante, com o teu cliente, né, que contratou aquele serviço, e dizer, olha, aconteceu, foi uma falha nossa, pedimos desculpa, como a gente pode fazer para minimizar isso? A gente pode nós te oferecemos um tal benefício dessa outra forma, né? Em nenhum momento a gente quer gerar uma experiência negativa, mas sabe que em algum momento vai acontecer, né? E quando é da nossa parte, nós temos essa humildade de procurar a pessoa e explicar a situação, por que que isso aconteceu e buscar minimizar toda a situação, né? Como bem fizeram contigo no teu relato, né? Mas é muito curioso, porque a gente faz 5 edições por ano, né, 5 etapas por ano, e a gente são sempre em 5 cidades diferentes aqui do Vale do Taquari. O Vale do Taquari, né, compreende, acho que são 35 municípios, né, e os 35 municípios juntos não dão um décimo da população de São Paulo, né? É muito engraçado. Então, são 5 cidades diferentes, mas eu acredito que ainda seja mais complexo organizar uma prova em São Paulo, né? Porque a gente já tem a gente já conhece as pessoas da prefeitura, a gente já conhece o pessoal que se envolve nos departamentos de trânsito, a gente já tem esses mecanismos que facilitam a nossa vida. Mas é lógico, né? De 4 em 4 anos trocam os mandatos, mudam as pessoas que estão ali, e o primeiro ano de um mandato sempre é um pouquinho mais difícil por conta dessa relação, mas tem fluído muito bem aqui.